Boa tarde, colegas. Então, vamos iniciar a nossa sessão de julgamento do dia 16 de março de 2021, do turno da tarde, do período da tarde, das 14 horas. Nós não conseguimos cumprir a pauta do turno da manhã, né, ficaram ainda 5 processos por dar, né, e assim que a gente tiver tempo disponível, a gente volta, né, a jogar os processos que faltaram. Agora, no turno da tarde, nós temos um acompanhamento, certo? Então, que tem prioridade. Vou perguntar para a Janaína se o ator do item 11 da pauta ele está aí. Sabe informar, Janaína? Sim, presidente, já está na sala de espera. Ótimo. Então, pode pedir para ele entrar na sala de julgamento. Ok, irei convocá-lo. O item 11 da pauta, doutora Daniela, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A patrona foi convocada, presidente. Tá, obrigado, Janaína. Então, o item 11 da pauta vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson. Boa tarde, doutora Daniela. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso turno de julgamento. Eu só queria confirmar contigo o teu nome completo e o teu número de OAB, tá? Daniela Iglesias Seabra, OAB 424925, São Paulo. Isso? Isso. Ok. Então, vamos ao item 11 da pauta, vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson. O conselheiro vai fazer o relatório, depois eu vou passar a palavra. A senhora vai fazer, sim, a senhora vai fazer só o acompanhamento, não é isso? Exato. Hoje eu não faço sustentação. Tá certo, só acompanhamento. Então fiquem à vontade. Então, a palavra para o conselheiro Jefferson para relatar o item 11 da pauta. É um recurso da Fazenda Nacional, a empresa interessada é Mantecorp Indústria Química Farmacêutica. A palavra, conselheiro Jefferson. Obrigado, presidente. Trata-se de apreciação de recurso de ofício em face de acordo da DRJ, que concedeu o provimento à impugnação administrativa do contribuinte. Para a síntese dos fatos, se produz o relatório do acordo combatido. Trata o presente processo de auto de infração, através do qual foi consubstanciada originalmente a exigência relativa ao imposto de renda sobre a pessoa jurídica, no calendário 98, no valor de R$ 3.974.392,10, acrescidos de multa de ofício 75% e de juros de mora, calculados com a taxa Selic. Conforme o relatório, intitulado Descrição dos fatos e enquadramento legal, a autuação resultou de procedimento de auditoria interna do STF, no qual foi apurada a seguinte infração. Foram constatadas irregularidades nos créditos vinculados informados nas DCTFs, conforme indicado no demonstrativo de créditos vinculados não confirmados, ou no relatoria da auditoria interna de pagamentos, informados nas DCTFs, anexo 3º e no demonstrativo de multa e juros a pagar, não pagos, e a auditoria interna, objeto desse auto de infração, o contribuinte deve consultar instruções de pagamento. Recebida a impugnação de folhas 1 e 2, a Fazenda entendeu por bem efetuar a revisão de ofício do lançamento, resolvendo, contudo, manter integralmente a exigência do crédito tributário na forma referida no despacho de folha 81. Cientificado do feito em 2010, a interessada interpôs, no dia 20 do mês seguinte, a impugnação, no qual, em síntese, informa sobre a existência parcial do processo, conformando-se com a exigência do valor principal, mas insurgindo-se contra a multa de ofício. Assim, o voto condutor do acordo recorrido, restringindo a análise de aplicação ou não da multa isolada, deu provimento à impugnação do contribuinte, afastando a cobrança da mesma penalidade. Por outro lado, o processo cujo valor principal débitos principais foram transferidos para o processo de final 65 e com a multa de ofício extinta por decisão, o presente processo foi encerrado conforme folhas 266 e 267, tendo sido arquivado em 18 de novembro de 2011, conforme folhas 273 e 274.
sendo o arquivamento do processo de que a multa de ofício aplicada no valor originário de R$ 2.980.794,07 estava acima do valor da alçada prevista na portaria MF 3 de 2008, estava sujeito, portanto, ao recurso de ofício. O contribuinte apresentou petição em 2014, solicitando que o processo fosse desarquivado com fundamento nos artigos 70 a 72 do Decreto 7574/2011. Assim, atenção à petição apresentada pelo contribuinte, considerando que o acordo recorrido afastou o crédito tributário remanescente no presente processo mutativo, a multa de ofício aplicada no valor de R$ 2.980.794,07, acima, portanto, do valor da alçada previsto na portaria 3 de 2008, também nos termos do artigo 34 do Decreto 70235, foi proposto o encaminhamento do presente processo à Delegacia da Receita Federal de julgamento, conforme se observa no ofício folha 04 de 2014. Ainda tendo sido o processo remetido ao CARF, onde o contribuinte teve ciência em 6 de março de 2015, apresentou nova petição em 2020, solicitando pelos fundamentos já expostos imediato julgamento do recurso de ofício pelo CARF. Nesses termos, o processo foi distribuído a esse tribunal e a relatoria. É o relatório, presidente. Ok, para todo o pessoal acompanhar, você pode prosseguir no voto. Perfeito. Recurso de ofício tempestivo, daí eu tomo conhecimento. Passo a análise do mérito da questão. Seja-se o objeto do recurso de ofício, não somente a análise do cabimento ou não da aplicação da multa isolada, já que a exigência principal foi deslocada para outro processo, em virtude do contribuinte aceitar realizar parcelamento excepcional previsto na Lei 11.941 de 2009. Nesse sentido, entendo que assiste razão ao acordo combatido ao entender que a multa de ofício apresentava fundamento legal no artigo 90 da MP 2158-35 de 2001, combinado com o artigo 44 da Lei 9430 de 96, posteriormente alterada para a Lei 10.833 de 2003, que, por sua vez, conferiu natureza de confissão da dívida à declaração de compensação, motivo pelo qual a multa exigível passou a ser isolada com base no artigo 18 da Lei 10.833 de 2003. Por outro lado, o voto condutor aplicou o entendimento exposto na solução de consulta número 3 de 2004, conforme se pode observar na sequência. O fundamento legal para a retroatividade benigna, no caso em tela, encontra-se previsto no artigo 106 do CTN. O tema em análise já foi objeto de diversas decisões administrativas nesse tribunal, conforme se observa, por exemplo, no Acórdão 9101-004.930 da CSRF primeira turma. Portanto, concordando com o teor do voto mencionado e atenção às reiteradas decisões do CARF nesse sentido, entendo que deve ser mantida a exclusão da multa de ofício aplicada pelos fundamentos já apresentados no acórdão de erreado. Em conclusão, diante do exposto, voto para conhecer o recurso e não é mérito negar o provimento do recurso de ofício. Como voto, presidente. Certo, debates? Eu só fiquei na dúvida, ele tinha ido para o arquivo e a questão do recurso de ofício, essa parte que eu não entendi direito. Ele foi arquivado e, em função do recurso de ofício, o próprio contribuinte que suscitou o recurso, que não teria sido... Essa que é a peculiaridade desse processo aí. Porque ele falou, não houve recurso de ofício. O que eu interpretei foi que houve um lapso, né, pelo arquivamento do processo, e aí, em face de movimentação do contribuinte, houve um desarquivamento e a remissão do processo para o CARF. Não, mas a matéria, ou seja, eu tô, assim, porque eu não consigo entender uma certa lógica, porque o recurso de ofício, então, ele julgou a matéria favorável ao contribuinte. Sim. Certo? E aí, a Fazenda deveria recorrer. Ela não recorreu, ela não foi encaminhada, ele foi arquivado. Aí o contribuinte veio, olha, não recorreu. E aí suscitou, e de fato, a matéria é devolvida. É isso mesmo? É isso mesmo. É curioso, eu fiquei assim bem... Mas agora é o seguinte, agora talvez faça sentido pelo seguinte, porque está se reconhecendo a retroatividade benigna agora, não é isso? Sim, é o que eu tô fazendo aqui o conhecimento. Sim. Porque esse recurso de ofício, se ele tivesse sido, se houvesse decisão administrativa, essa é a minha dúvida. Se houvesse decisão final na esfera administrativa, o recurso de ofício lá arquivado, eu não teria como reconhecer a retroatividade benigna, né?
Sim. O que eu estou vislumbrando é isso. Por quê? Retroatividade benigna é no processo não definitivamente julgado. Certo? Se ele já tiver sido julgado, encerra a discussão. Como? Eu estou tentando encontrar uma lógica. Como ele foi arquivado, mas foi arquivado indevidamente, aí eu teria que desarquivá-lo e ter um fundamento processual para isso, porque houve um vício ali. Aí eu peço o de ofício. Mas só que aqui aí a gente não está julgando o recurso de ofício, né? É questão somente a retroatividade dele. É isso que eu não entendi. Foi a solução que eu encontrei, Figueiredo. Porque no mérito a retroatividade benigna, essa retroatividade, estou até súmula ali, súmula não, a gente nós já reconhecemos isso até nessa turma nossa, nós já reconhecemos. Sim, sim. Não tem súmula. Tem súmula dessa retroatividade benigna? Nem sei, mas é porque essa matéria é falsificada. O mérito, eu creio que é o caso, né? O mérito é a cobrança de multa de ofício, isolada, exigida sobre os valores de tributos. Se bem que aqui não é isolada, né? É isolada, mas é da DCTF. Tem da outra ali. Da 1.488 e tal. Aplicar inteligência, se você quiser. Mas essa não precisa, porque isso está pacificado praticamente nessa retroatividade. Sim. Isso está pacificado. Só me chamou a atenção esse detalhe. Enfim. É estranho. Eu estava dando uma olhada aqui no acordo inicial, para saber porque eles exoneraram por conta da retroatividade, não tem mais essa multa, né? Porque o caso do lançamento foi só pelo atraso. É isso que eu queria ver, o auto de infração. E ele vai esclarecer, né? Porque aí a gente vai saber qual é o caso mesmo. Né? Deixa eu verificar aqui. Tais débitos foram declarados no DCTF. Estou olhando o despacho aqui da DRF, né? Na sexta, outras compensações vinculadas à ação ordinária número tal, ajuizada perante tal. Através de tal ação, já transitada em julgado, o contribuinte obteve o direito de compensar os valores de PIS, aquela história, em razão da aplicação dos aspectos tais declarações constitucionais. Os anos tais e tais e tal. E a partir de janeiro, a taxa Selic, Na verdade, já foi reconhecida a retroatividade benigna, né? A gente só tem... Bom, foi reconhecido pela DRJ. Pela DRJ, a gente está se julgando o recurso. Não, a gente tem que confirmar essa Não, sim. Ele só voltou porque realmente ele não subiu como deveria subir e é uma questão... Exatamente. É só para ele ser arquivado de forma legítima. Isso foi o que eu entendi, pelo menos, assim, a princípio. Só não entendi por que isso partiu do contribuinte. É isso que está me chamando a atenção. Reconhecido, ok. Reconhecido. Processo extinto, ok. Aí, 4 anos depois, o contribuinte apresenta uma petição solicitando o desarquivamento e dizendo, olha, manda o processo para o CAF, porque eu quero ter certeza que eu ganhei. Aí, assim, é surreal, mas se chegou para a gente julgar, vamos julgar. Agora, é isso que me chamou a atenção, Fred, é exatamente isso. Deixa eu só dar uma olhada nessa decisão da DRJ aqui. Realmente... O que eu acho é que o contribuinte percebeu que deveria ter subido o recurso de ofício. O recurso não subiu. E ele se sentiu aí inseguro, né, com com o afastamento da Constituição do crédito. 4 anos depois, doutora? 4 anos depois, José. Achei, gente, mas o que vocês querem que eu faça? Não, ninguém está te pedindo para fazer nada. Ninguém está te pedindo para fazer nada. Eu sugiro que a gente julgue o processo.
Vamos dar uma olhada, né? Se cabe mesmo a retroatividade benigna. É isso que eu estou olhando aqui. Vou olhar essa. Vamos lá. Eu acho que. Sim, eu estou querendo. Deixa eu só preciso de 5 minutinhos para dar uma olhada. Né? Mas tem até embargos nesse processo? Não, os embargos exatamente para desarquivar. O embargo do contribuinte, conta desse Tá, exatamente para poder desarquivar, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Estou aqui a conta da RJ, na folha 261. Volume 2. Né? Volume 1? Eu acho que é o volume 2, lá no final. É volume 2, volume 2. 2 mesmo, volume 2. Deixa eu ver aqui. A produção resultou do procedimento. Houve revisão de ofício da TRE, resolvendo com tudo matéria integralmente exigente. O acórdão é super sintético, uma página, um voto. Certo, certo. Certo. Ah, tá. Ah, tá certo. Aqui é o seguinte, porque o lançamento é eletrônico, aquela revisão de DCTF, certo? O contribuinte declarou em DCTF, vinculou um determinado pagamento, processo judicial, né, que não se confirmou, aí houve o lançamento tributário. Isso, nessa época, a DCTF não era considerada constitutiva, né, constituinte do crédito tributário. Mas, né, depois chegou esse entendimento que sim, não era, a DCTF constitui o crédito tributário, e aí com isso, não haveria por que fazer o lançamento tributário, a menos da multa, certo? Então a multa se tornou uma multa isolada, né, porque não houve o pagamento, ou seja, o do principal seria cobrado por conta da DCTF, né, e a multa se tornou uma multa de ofício, né, se tornou uma multa isolada. E aí se aplica, sim, eu creio, né, aquela súmula, viu, Jefferson? Já que a razão é essa, é a súmula 31 do CARF, que diz assim: descarga a cobrança de multa de ofício isolada, exigida sobre os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do procedimento fiscal. Parece ser o caso, né? Mas daí demora, né? Mas daí é multa de mora, né? É que é a multa isolada, né? Não, mas a que está sendo exigida é a isolada, né? Então, mas a súmula é da multa de mora, né? Você leu? Não, descarga a cobrança de multa de ofício isolada. Ah, tá. É a 31, okay. A súmula Ok. exigido sobre os valores de tributos recolhidos extemporaneamente sem o acréscimo da multa de mora. Sem a multa de mora. Sim. Certo? Eu vou fazer, presidente, vou fazer o acréscimo da súmula 31, então, também. Eu acho que seria bom. Porque aí, digamos, uma pá de cal aí, diz que eu acho que é o que o contribuinte quer, né? Já que ele mesmo tirou, desarquivou o processo, então com a súmula fica mais, digamos assim, definitivo, né? O julgamento não cabe nem recurso especial da Fazenda, certo? Então seria bom colocar o súmula 31. Por mim está tranquilo, se a gente puder votar. O FGN está olhando.
eu estou olhando na decisão da DRJ, está na mesma linha. Ora, seriedade, a minha dúvida, não consegui entender. Eu posso votar, presidente? A gente fica difícil entender aquilo que sai do comum, né? Mas não tem nada de errado, né? Afinal de contas, é cabível, né? Aliás, é devido o recurso do ofício. Então, em votação, Efigênia? Eu acompanho, presidente. Eu também, é o que eu vi, né? Por isso que eu perguntei o que vocês queriam que eu fizesse, porque para mim é a situação regular, né? Só fugiu do normal o lapso temporal, mas de resto é a aplicação da 31, concordo com você, Nilson, acompanhou a relator. Eu acompanho o relator, presidente. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, ficou assim, vamos ver como é que está o dispositivo. Ficou em acolher os embargos. Não, desculpa, embargos desculpe, Negar provimento. Negar provimento ao recurso de ofício. Ainda estava lá na DRJ. Então, o resultado do item 11 da pauta ficou negar provimento ao recurso de ofício por unanimidade. Certo? E aí o conselheiro Gesto vai fazer essa pequena adaptação aí do voto para inserir aí uma referência súmula 31. Ok? E é isto. Nossa, todo o processo que você assim seria muito bom, né? Então, muito obrigado, doutora Daniela. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, até mais. Ok, colegas, vamos... Esse é um caso para botar em sala de aula, viu, presidente? Isso é uma boa história para contar. É uma boa serve de informação, viu, doutor Efigênio? Eu tive um cliente, bem rápido, presidente, que isso lá atrás, tinha acertado, doutor José, um honorário advocatício que deu o seguinte: os honorários foram pagos integralmente, enfim, para o labore inicial e após o julgamento de segunda instância. E eu ganhei o processo na primeira e não houve recurso para a segunda instância. Então, o cliente entendeu que, como eu ganhei na primeira instância, não deveria honorário mais nenhum. E eu juro que, assim, que eu não duvido que seja esse caso. Nem eu. Só para decidir. Pode ser. É só o único causo, entre aspas, que faz sentido na minha cabeça. Não seja. E esse caso aqui ainda teve acompanhamento, né? Só faltou, assim, se tivesse sustentação. Porque eu realmente... Eu chamou a atenção, eu vi que era, tipo... Ok, gente. Vamos, então, assim como eu tenho feito, eu vou retomar a pauta do início da tarde, tá certo? Vou retomar a pauta da tarde. O primeiro item da pauta da tarde, ou seja, de 16 às 14 horas, é o item 10, Empresa Norauto Caminhões Limitada, em recuperação judicial. Vai ser relatado também pelo conselheiro Jefferson, que tem lá. Obrigado, presidente. Eu acho que esse é o mais pesado aí que eu tenho essa semana aí. Vamos lá. Bom, trata-se de recurso voluntário apresentado pelo sócio, o senhor Modesio Ferreira de Cerqueira, contra acórdão do DRJ, que negou provimento a impugnação, mantendo o termo de responsabilidade solidária junto ao contribuinte Norauto Caminhões. Para bem representar, Lídio reproduziu o relatório do acórdão do CARF, por sua vez baseado no relatório do acórdão da DRJ, folhas 2887 e 2995. Basicamente, né, é uma cobrança, acho que, se não me engano, de omissão de receita, né, de RPJ, CSLL, também com aplicação de multa isolada, né, e multa de ofício, o percentual de 150%. No dia 17 de abril de 2012, o contribuinte foi intimado a apresentar os livros e documentos listados no termo de início do procedimento fiscal, né, dentre alguns documentos contábeis, né,
Em 18 de maio de 2012, o contribuinte foi intimado a apresentar novos arquivos digitais referentes às folhas de pagamento, livros, registros, etc. Em 20 de maio de 2012, o contribuinte solicitou dilação do prazo para cumprimento integral do quanto requerido na última intimação, né, havendo sucessivas intimações. O contribuinte apresentou parte da documentação solicitada, né, e após novas intimações, o contribuinte foi cientificado do termo de constatação fiscal, né, da inclusão dos tributos IRPJ e CSLL, referente ao ano calendário de 2007, na presente auditoria. Basicamente, a auditoria realizada demonstrou a ligação controle entre, buscou demonstrar, né, a ligação controle entre as empresas Norauto Caminhões, Norauto Veículos, Morena Veículos, Anira Veículos e MC Assessoria em Gestão Empresarial, bem como os efeitos tributários no que se refere à dedução da despesa com prestação de serviços tomados da MC Assessoria. Nesse sentido, a empresa Norauto iniciou suas atividades em 2004, cujos cotistas estavam dispostos da seguinte forma: Norauto Veículos, Modezil Ferreira de Cerqueira, Florisberto Ferreira de Cerqueira, são os outros dois sócios cuja responsabilidade solidária foi imputada, já que ocupava as funções de diretor-presidente e diretor-superintendente. Basicamente, a fiscalização considerou a artificialidade na constituição da MC Assessoria em Gestão Empresarial, né, assim como das demais empresas. E também considerou a consolidação das operações das prestações de serviços entre as empresas MC Assessoria e Norauto Caminhões e a consequente infração da glosa de despesas não necessárias existentes. Entendeu também que houve simulação, consequente glosa das despesas com a prestação de serviços tomada da empresa EBC Assessoria em Gestão Empresarial, que considerou inexistente de fato. Entendeu que a situação ela se enquadrava na infração glosa de despesas não comprovadas, existentes na apuração de RPJ, artigos 247, 248, 249, inciso 1, 251, 277, 278, 299 e 300 do Rio, assim como o artigo 109, 116, 118, 149 do CTN. Também imputou a infração de cláusula de despesas não comprovadas existente na apuração do CSLL, e também a necessidade de qualificação da multa de ofício pela prática de sonegação, fraude e conluio. Na análise da escrita contábil e fiscal dos fatos acima expostos, concluiu a administração que a despesa com prestação de serviços tomados da empresa MC Assessoria nos modos utilizados pela Norauto Caminhões é indevida consoante diplomas legais vigentes. Em função dessa constatação, foram recompostas as bases de cálculo do RPJ e CSLL, usando-se as despesas acima citadas. O ofício referente a essa infração foi duplicado nos termos do artigo 44, inciso 2 da Lei 9430/96, com a nova redação da Lei 11.488 de 2007, por entender essa auditoria que houve sonegação, fraude e conluio nas operações de intragrupo realizadas. Nesse contexto, observa-se a outra infração cometida pelo contribuinte, seja cuja penalidade é a aplicação da multa isolada pelo não pagamento de estimativas mensais da RPJ e CSLL. Imputando-se também responsabilidade solidária ao senhor Modezil Ferreira de Cerqueira e ao senhor Florisberto Ferreira de Cerqueira. Ciente da atuação, o contribuinte apresentou impugnação em 2013, alegando nulidade da atuação, também alegando legitimidade das operações praticadas, que a autoridade fiscal compôs um cenário em que tal estrutura de serviço compartilhada consubstancia um suposto estratagema fraudulento, que seria inexistente na visão do impugnante. Também que a autoridade autuante desconsiderou a existência jurídica da empresa MC Assessoria como ente personalizado.
Basicamente, a argumentação dos contribuintes, né, dos responsáveis, segue muito na linha de buscar demonstrar a existência e a legitimidade dessas operações. Né? E também o afastamento da responsabilização solidária, né, dos sócios diretores. Por sua vez, o acordo da DRJ concedeu provimento em parte à pretensão impugnatória do contribuinte e dos responsáveis solidários, conforme a emenda abaixo que eu reproduzi na folha 30. Afastou a alegação de nulidade, né? Manteve a responsabilidade solidária, né, em relação aos sócios diretores. Em relação às despesas operacionais em dedutibilidade e glosa, entendeu que as despesas operacionais devem ser lastreadas em documentação hábil e idônea, bem como sua dedutibilidade condiciona-se à comprovação de que são necessárias as atividades da empresa. Manteve a multa de ofício qualificada, né, com a constatação de fraude, conluio, né, simulação, né, aplicando também juros de mora sobre a multa de ofício, aplicando-se também a multa isolada, e mesmo entendimento relativo também à CSLL. E resignados, os recorrentes apresentaram respectivos recursos voluntários, né, em 2015, o senhor Florisberto Ferreira Cerqueira e Noralto Caminhões, em 2014, e ambos com idênticos pedidos e conclusões. Não existe previsão legal para a prática do ato de desconsideração da personalidade jurídica, a qual levado a cabo pela autoridade autuante, no caso concreto por falta de regulamentação do artigo 116 do CTN. Também dentro do regime jurídico geral do PAF e das categorias fundamentais do direito do processo, resta total e juridicamente impossível promover a desconsideração de uma empresa no processo movido contra outra empresa. Também entende que os negócios do Grupo MC cresceram exponencialmente, porém cada uma de mais dezenas de empresas possuía estruturas departamentais idênticas, gerando redundâncias e ineficiências incompatíveis para o padrão do mercado, como a união do grupo de empresas, de modo que o estabelecimento da MC Assessoria como provedor de serviços compartilhados dentro do Grupo MC veio para neutralizar as redundâncias ineficientes decorrentes do nível de escala. Também visando atender ao propósito de eficiência e otimização econômica do negócio, a MC foi estabelecida desenvolvendo atividades de central de serviços compartilhados prestados pela própria MC Assessoria, via fornecimento de mão de obra e serviços meio. Também, basicamente, alegou a legitimidade dessas operações, né? Buscou também afastar a aplicação da multa, né? Seja de ofício, seja qualificado. E, sobretudo, também buscou afastar a solidariedade em relação ao senhor Florisberto, né? E também, só que, lembrando que o senhor Modesio, pelo menos até a época, não havia o responsável sujeito passivo solidário Modesio Ferreira de Cerqueira. Segundo entendeu na época, o acordo não apresentou recurso voluntário, apesar de cientificado da decisão de piso. Em face disso, o sujeito passivo foi considerado precluso nos termos do artigo 15 do decreto 7235, acumulado com o artigo 233 do CPC. O acordo do CARF, por maioria de votos, decidiu o seguinte: aí reproduzir a ementa, né? Reconheceu a decadência parcial, né? Na hipótese de existir dolo, fraude e simulação, e havendo pagamento antecipado do tributo, o jeito de estar fazendo da fila pública constituído do crédito tributário extingue-se segundo o previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, ou seja, em 5 anos contados da ocorrência do fato de jogo do tributo, conforme precedente de encontro do STJ. Afastou também a ocorrência do dolo, fraude e simulação, né, aplicando-se apenas a multa de ofício de 35%, e afastou também a responsabilidade solidária do senhor Florisberto nesse contexto.
Significado da decisão e algumas outras decorrências também. Significado da decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs embargo da declaração contra a decisão recursal, que foi rejeitada por despacho de admissibilidade do presidente da turma ordinária. Paralelamente, também, destaca-se que a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o acórdão recursal direcionado à Câmara Superior de Recursos Fiscais. O recurso especial teve segmento negado, conforme despacho de admissibilidade. Em resposta, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou agravo contra o despacho que negou o seguimento ao recurso. No entanto, o seguimento do agravo também foi rejeitado pela presidência da CSRF, conforme que confirmou a negativa de seguimento do recurso especial nas suras 3.341 e 3.351, em 9 de agosto de 2019, esgotando assim as instâncias administrativas recursais. Nada obstante, a contribuinte, Norauto, e o responsável solidário, o senhor Modesio Ferreira, apresentou embargo de declaração, alegando que realizou protocolo tempestivo de recurso voluntário em termos idênticos ao apresentado pelo contribuinte, pelo senhor Floresval Ferreira de Cerqueira, na mesma data, em 7 de dezembro de 2015, devendo assim ser apreciado o recurso voluntário, conforme o comprovante juntado pelo embargante em 2020, março de 2020, para excluir a responsabilidade solidária do mesmo nos mesmos termos da decisão do CARF. Em síntese, alegou o embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição a não se manifestar sobre o recurso voluntário interposto pelo devedor solidário, Modesio Ferreira de Cerqueira, ao mesmo tempo em que afastou a multa de ofício, qualificada por considerar não comprovada a imputada simulação. Em despacho de admissibilidade, reconheceu-se que, por lápis evidente, o recurso voluntário do senhor Modesio Ferreira de Cerqueira foi devidamente protocolado na mesma data do recurso voluntário do senhor Floresval Ferreira de Cerqueira, mas por erro manifesto, conforme atestado as folhas 3.542, não foi juntado aos autos, conforme abaixo reproduzido. Logo, os embargos foram sorteados à minha relatoria para apreciação dos embargos do recurso voluntário que não foi devidamente apreciado em esfera recursal. É relatório, presidente. Desculpe que eu tentei sintetizar e um pouquinho de coisa. Mas, basicamente, a questão é a apreciação da responsabilidade solidária do senhor Modesio. Os argumentos foram os mesmos apresentados no contribuinte, né, e também do outro responsável solidário. Não ficaria remanescendo apenas a apreciação dessa questão da responsabilidade solidária. Eu estava nesse julgamento, eu lembro. Sim. Mas é estranho, né? Mas aconteceu alguma coisa para o relator não ter apreciado, Jefferson? Porque é estranho, no caso do meu... Não tinha sido juntado não foi conhecido, não chegou notícia de que esse recurso tinha sido protocolado. Não tinha sido juntado os autos. Aconteceu isso com um processo meu com 4 solidários, não tinha no processo quando eu julguei. Aí eu tive que julgar como você em sede de embargos e revisitar. É um horror isso mesmo. Tá, não, só perguntei porque é complicado. Foram 4 solidários que o recurso não tinha sido juntado. E veio para julgamento sem o recurso. Aqui, aparentemente, é a mesma coisa. Acho que sim. Então, tá. O meu raciocínio no voto é basicamente idêntico ao voto vencedor do acordo embargado. Só que aí eu estendo, né, a exclusão da... Até já posso adiantar, se o presidente me permitir. Né? Mas resumo, porque é o seguinte, está vendo embargos de declaração que não, em razão de não ter sido apreciado um dos recursos voluntários, né, apresentado por um responsável tributário. Mas a situação fática é exatamente a mesma, os argumentos são os mesmos. São. É isso. Então, se vocês concordarem, e o Jefferson também, principalmente, concordarem, pode fazer um resumo do entendimento que foi aplicado em relação ao outro responsável tributário, fazer a proposta dele de maneira resumida. Então, e aí, se a gente tiver dúvida, a gente questiona e aprofunda. Não sei, o que vocês acham? Pode ser? Pode. Então, eu acho mais razoável, porque assim, as questões de mérito ali já foram basicamente apreciadas, né, Nilton? Então, assim, a gente tem que analisar a responsabilidade propriamente de... a gente, assim, a minha posição é a seguinte, qual foi a omissão?
A omissão foi em relação ao próprio recurso, não foi um conteúdo do recurso, ao próprio recurso. Perfeito. Então, eu, na minha opinião, acho que, mesmo não concordando, eu acho que a gente tem que aplicar a decisão que Perfeito. foi embargada. Foi o que eu fiz também no meio. Porque se ele fosse julgado à época, houve uma falha, né? Aí, processual, que esqueceu de colocar. Se ele tivesse sido julgado à época, o embargo veio sanar isso aí, ele deveria ter sido julgado. Porque ele foi protocolo, ele estava na mesma situação dos demais. Aí pergunto, qual que seria o desfecho para ele? Se não superar dessa falha, ele deveria estar lá, né? E o resultado para ele seria o mesmo. Seria o mesmo, Desde que realmente os argumentos sejam os mesmos. Não, não sei que haja algo novo nesse recurso. Sim. Aí o Jefferson tem que falar para a gente, ó, tem algo novo nesse recurso que não foi apreciado quando foi julgado outro recurso, né? Aí a gente tem que ver a diferença e decidir sobre essa diferença. Mas se o argumento é o mesmo, a matéria é a mesma, mesma matéria, mesmo argumento. Mas você citou isso no relatório, acho que a petição era mesma, na mesma data, Pois é. Tem que a decisão tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Senão, aqui no mérito, eu e o Luiz dávamos provimento. Só que a gente perdeu. E aí o voto vencedor foi do Tozelli na época. E quanto à responsabilidade, que é o que no fundo ficou em Alves por conta da não juntada desse cidadão, a gente aprecia agora. E se os argumentos forem os mesmos, eu não acho que dá para ser muito diferente, pelo menos na minha opinião. Certo. Então, já você pode fazer uma. Beleza. Então, sigo no resumo. Então, bom, eu fiz aqui rapidamente aqui na parte 36, né, no meu voto. Os embargos de declaração tempestivos, cumprindo os demais requisitos da admissibilidade, tomo conhecimento, né, nos termos do artigo 65, aí faço aqui, reproduzo o artigo cis-literis, né, tendo que concordar com o despacho de admissibilidade, os embargos não apresentado pelo contribuinte sócio solidário, em que houve clara e comprovada omissão a não reconhecer a juntada do recurso voluntário, o responsável solidário, o senhor Modesio Ferreira de Cerqueira. Por tais motivos, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, conforme a apreciação devida do recurso voluntário interposto pelo senhor Modesio Ferreira de Cerqueira, conforme abaixo. Aí eu faço aqui, delimitação da controvérsia, e coisa julgada administrativa, reflexos na apreciação do presente recurso voluntário. Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário, que, embora devidamente e tempestivamente protocolado, não foi objeto de conhecimento e análise por esse tribunal administrativo. No obstante, não conhecimento do recurso protocolado pelo senhor Modesio, alguns fatos importantes devem ser considerados antes da análise do recurso voluntário. Já houve apresentação tempestiva de recurso voluntário pelo contribuinte e recurso voluntário pelo responsável tributário, cujas razões pediram precisamente as mesmas. O presente recurso voluntário agora analisado por centradas nas mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. Já houve acordo do CARF, que concedeu parcial provimento à apresentação recursal nos seguintes termos, né, que eu já reproduzi, já havia mencionado, inclusive. Assim, o acordo recursal afastou a aplicação da multa qualificada, passando a ser de 75% e reputando legítimas as operações societárias praticadas pelo contribuinte. Consequência disso, aplicou o artigo 150, ao contrário do acordo do DRJ, reconhecendo a decadência da RPJ-CSLL em relação ao ano calendário de 2007. Afastou também a responsabilidade solidária do senhor Florisberto Ferreira de Cerqueira pelo fato de que apenas ser sócio administrador não é razão suficiente para a aplicação do artigo 135, inciso 3, do CTN conforme a jurisprudência dominante. Também é importante considerar que, sob o acordo do CARF, né, já houve embargos, também recurso especial, que não foi para frente. Né. Entendo assim que o acordo do CARF relativo aos dois sujeitos passivos supramencionados já foi atingido pelo Instituto da Coisa Julgada Administrativa, previsto no artigo 42 do Decreto 7235/72. E, portanto, não cabe mais reanálise na esfera administrativa, já que não cabe mais recursos com alteração do dispositivo relativo aqui dos sujeitos passivos. Não obstante, como os fundamentos de fato de direito que são apresentados, assim como os pedidos são em síntese os mesmos apresentados em já julgados em instância recursal, entendo que se aplicam da mesma forma ao recurso apresentado pelo senhor Modesio Ferreira de Cerqueira. Inclusive, reforça que os mesmos argumentos utilizados no TVF, folhas 39 a 65, para imputar responsabilidade solidária ao senhor Florisberto, foram também adotados para imputar responsabilidade solidária ao senhor Modesio.
no qual tomo a liberdade de replicar o entendimento já manifestado pelo voto vencedor do acordo recursal, o qual concordo integralmente. Que só fiz aqui a produção, né, não vou mencionar. Já. Logo, concordando integralmente com o racional exposto no voto vencedor do acórdão superreferido, adoto o mesmo fundamento para afastar a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Modesil. Haja vista que a mera configuração como sócio administrador não é condição sine qua non para a imputação da responsabilidade solidária prevista no artigo 35, inciso 3 do CTN. Da mesma forma, não reconhecimento da ocorrência da simulação leva à desqualificação da multa qualificada de 150%, aplicando-se a multa de ofício no período em que não foi cobertado pela decadência. Conclusão: assim, conhecendo os embargos, voto para acolher os embargos com efeitos infringentes, ainda, constando que os embargos foram recolhidos com efeitos infringentes, entendo que o dispositivo do acórdão, no que tange ao imputado responsável solidário, o Sr. Modesil, deve ser alterado para conter o seguinte teor. Aí eu só fiz adaptações, né, no texto original. Na conclusão, pelo exposto, voto por conhecer o recurso voluntário no mérito dar seu provimento para afastar a multa qualificada, né, reconhecer a decadência da RPJ e CCLL em relação ao ano calendário 2007 e afastar a responsabilidade solidária dos recorrentes, o Sr. Florisberto Ferreira de Cerqueira e o Sr. Modesil Ferreira de Cerqueira. Na verdade, eu peguei apenas o dispositivo original, né, e só fiz os acréscimos relativos ao Sr. Modesil. Porém, não vejo necessidade de alteração da ementa, que deve manter o mesmo teor. E, finalmente, deve haver alteração do dispositivo que segue aumenta para excluir o Sr. Modesil de Cerqueira do polo passivo. Eu fiz também naquele dispositivo, incluir o nome do Sr. Modesil Ferreira de Cerqueira. É como voto, presidente. Certo. Desculpa perguntar, mas ficou estranho esse final ali? Acho que tá ok. Na verdade, ele só quis reproduzir e incluir. Eu acho que ficou bom para não ter dúvida que lá já foi visto decadência, multa qualificada, tudo, só houve a inclusão do cidadão. É isso aí. Não sei. Aqui, assim, eu creio que... Deixa eu fazer aqui algumas sugestões. Né? Assim, para facilitar a leitura, quando você diz assim, deve ser alterado, né, você está alterando o dispositivo do acórdão embargado, certo? Para conter o seguinte teor. Aí vai fazer uma transcrição. Eu falei, primeiro eu tiraria a palavra conclusão, para não confundir com a conclusão desse acórdão. Fica ruim a leitura, conclusão, certo? E não tem necessidade. E colocaria esse, pelo exposto, voto por conhecer, de alguma maneira destacado, certo? Um alinhamento diferente, só para destacar do texto do acordo. E eu fica a seu critério, mas eu acho que não há necessidade de falar que a emenda fica mesmo. E esse dispositivo, na verdade, é a declaração do julgamento, do resultado do julgamento, né? Não precisa. Isso aí realmente não precisa. A gente vai ter uma outra declaração. Certo? Então aqui não precisa. Então, mesmo porque os embargos acabam ficando juntos, não é, Nilson? Os embargos acabam, esse processo, o original, como tem embargos, ele acaba, e os embargos são acolhidos, não é mais com efeitos infringentes. Quando eu vou analisar o acordo original, obrigatoriamente eu tenho que analisar com esse. Então, passa a valer essa ementa e esse dispositivo. Aí, nesse acordo, você vai colocar só uma ementa pelo acolhimento dos embargos, algo como acolhe os embargos em razão de omissão, pela não apreciação, uma coisa assim, mas que diz respeito a esse julgamento, né, dos embargos. Isso na emenda lá em cima, já deve ter feito. Né? Não precisa realmente colocar esse dispositivo, esse outro dispositivo, porque na verdade a gente não está alterando. Essas são coisas que a gente praticamente não altera. Né? Então, assim... mediante o julgamento já é a própria alteração, né? Exato, não precisa de um novo texto aqui. Né?
Então, só daria essa sugestão, mas é de ordem na redação mesmo, né? Tirar essa parte que fala que mantém a emenda, não precisa dizer, muito menos reproduzir, que já está lá, no acordo embargado, e tirar essa parte que é a declaração do resultado do julgamento, né, que também que a gente não altera lá, né? É o resultado desse julgamento que vai ampliar o resultado daquele para o embargante, né? Beleza. É que, na verdade, né, Jefferson, você utilizou todos os argumentos lá na ementa, e você não precisa, você só coloca as razões de embargo, que houve realmente omissão, por isso ele foi reconhecido com efeitos infringentes. Então, a ementa não é todas essas informações que você colocou, é só a admissibilidade do embargo. E embaixo, a sua conclusão, teoricamente, já supre. Por isso que o Nedson está falando, você pode extirpar essa parte da ementa, essa parte da reprodução, incluindo o nome, porque a sua conclusão, né, Nedson, para mim a conclusão dele, por si só, já resolve, né? Sim. Exato. Então, é exatamente a mesma. Exato. Porque não se dá uma olhadinha até, Jefferson, né? Eu até posso te mandar embargos nossos, do Nilson, enfim, de qualquer um de nós, para você ver como é que são as emendas, né? Mas se você colocar embargo, José, ou qualquer um de nós, você consegue ver. Mas eu te mando também. De qualquer forma, não precisa, né? Porque acaba às vezes gerando mais dúvida do que porque o embargo já é uma coisa chata, né? Então, quanto mais simples e objetivo você faz, melhor, né? Gera a necessidade de um esforço maior de comparar o texto que você coloca aqui com o texto anterior. Aí, será que não mudou mesmo? Isso pode ter errado alguma coisa e ter mudado, né, sem querer. Então, digamos assim, é mais causa de possível problema. Né? Presidente, só tirar uma pergunta com o doutor Jefferson. O objetivo não é estender ao embargante os efeitos reflexos da decisão anterior? Não é incluí-lo, basicamente é isso. como se fosse incluir a decisão anterior? Sim, então, exatamente. parece mais simples, como sugestão, de dar provimento ao recurso para estender ao embargante os reflexos da decisão número tal. Ponto final. Não resume de forma mais simplificada aquilo que o embargante quer, porque aqui eu acho que a gente está fazendo um enorme esforço para trazer para cá, item por item, e desde já eu digo que deve ter dado um trabalho danado aqui, essas 45 páginas, né? O contexto todo, e assim, naturalmente é sempre louvável esse tipo de iniciativa, mas, assim, para efeitos de conclusão, se for esse o objetivo, é só estender os efeitos do recurso tal a essa pessoa. Ponto final. E aí, ele não precisa mexer lá e não precisa fazer sequer uma ementa que leve em consideração o que está lá, porque você está estendendo. Na prática, o objeto é bem simples do que ele está pedindo. Estou dizendo exatamente acolher os embargos com efeitos infringentes para afastar a responsabilidade de fulano. Do fulano de tal. É exatamente isso, gente. Agora, no mérito, olha que situação interessante. Digamos que a petição, mesmo ela sendo totalmente igual, né, a gente viu o que é igual, foi um lapso, um erro lá atrás. Se a gente vai julgar e entende de forma diferente do colegiado anterior, o contribuinte estaria sendo prejudicado em função de um erro lá atrás e que ele não deu causa em hipótese alguma. Então, por isso que aqui, a partir do momento que a situação é a mesma, a petição é a mesma, os argumentos são os mesmos, a gente fica amarrado praticamente àquela decisão anterior. Porque senão a gente está inovando numa segurança jurídica. Nesse exatamente. caso, qualquer coisa diferente nesse caso aqui, é que a mesma turma pode trazer a insegurança. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Simplificar, estender os efeitos, é algo
fato resolve totalmente o problema. Certo. Salvo o melhor juízo do relator. Certo. O que você acha, Jefferson? Você... Gostei muito da sugestão do Dr. Flash também, das construções dos colegas. Eu fiz aqui, então, eu tomei a liberdade de fazer uma modificaçãozinha do dispositivo, em relação à orientação dos senhores. Então, eu simplesmente coloquei assim, tirei tudo que eu tinha colocado para baixo da conclusão e simplesmente coloquei assim. Dito exposto, conhecendo dos embargos, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para afastar a responsabilidade tributária do senhor Modesio Ferreira de Cerqueira. É como voto. Ótimo. É isso. Beleza. Vamos votar. Qual é a sua, presidente? Correto, presidente. Wilson? Acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator. Então, este é o nosso item 10 da pauta. E o resultado ficou assim: acolher os embargos com efeitos infringentes como foi que você colocou aí, Jefferson? Para afastar a responsabilidade tributária do senhor Modesio Ferreira de Cerqueira. Deixa eu colocar aqui também no chat. Bem Ok. seguido. Beleza. Então, repetindo. Resultado do julgamento. Acolher os embargos com efeitos infringentes para afastar a responsabilidade tributária do senhor Modesio, que é o embargo. Coloquei no chat, presidente. Ok. É isso aí, tá certinho. O Nilson tá correto. Beleza. Então, vamos para o próximo item da pauta. Seria o 11, que a gente acabou de julgar. Então, vamos ao 12. Item 12 da pauta, o processo da empresa Orca Construtora Limitada. Mas, creio que a gente vai jogar mais uns embargos de declaração aqui do titular de unidade da Receita Federal do Brasil. Então, são embargos da Receita Federal contra um acordo da turma relativo ao processo associado à empresa Orca Construtora Limitada, e também será relatado pelo conselheiro Jefferson. Tem a palavra. Opa, tá sem som. Estão me ouvindo, pessoal? Agora sim. Só agora que a gente passou a ouvir, viu? Tá. Aqui a emenda tá bonitinha, Tá viu, embargos Jefferson? apresentados pelo DERAT. Eu acho que eu vou fazer, eu seguir essa linha mesmo. Não, só O pra menos te é mais. dizer. O menos é mais, às vezes. É só pra dizer. Menos é mais. Não, mas obrigado pela dica, Angie. Vou colocar assim, vou reproduzir na outra lá. Bom, só retornando aqui. Trata-se de embargos apresentados pelo DERAT e BSB contra acordo na primeira sessão de julgamento, segunda Câmara, primeira turma ordinária, que deu passe parcial ao provimento da pretensão recursal do contribuinte. Para a síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o despacho e a admissibilidade dos embargos. Trata-se de uma manifestação apresentada pelo DERAT, relacionada ao acordo número 12.01003.289, por meio do qual os membros da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, por unanimidade de votos, deram parcial provimento ao recurso voluntário. Vai reproduzir a emenda aqui, né? Comprovada a retenção de fonte oriunda dos rendimentos de aplicações financeiras, deve-se abater a tal montante em relação à apuração da base de cálculo do imposto de renda. Os votos foram encaminhados em 2020 à unidade de origem para a ciência ao contribuinte do acordo prolatado no momento em que a equipe responsável pela atividade, por meio do despacho de folha 168, formaliza sua manifestação juntada ao e-processo em 19 de fevereiro de 2020 encaminhada ao CARF, portanto, intempestivamente, ainda que se considere a intimação da forma prevista conforme disposto para o artigo 7º da portaria MF 527 de 2010.
quando a ciência da unidade preparadora teria ocorrido em 10 de março de 2020, findando-se o prazo para a manifestação no dia 17 de 3 de 2020. Superando a intempestividade do embargo apresentado, com fundamento no artigo 66 do RICARF, pois considera que, recebidos os embargos e anualidades, a extemporaneidade seria superada. Os fundamentos para admitir os embargos seriam basicamente os seguintes: ao considerar o dispositivo da decisão do CARF que deu provimento ao recurso voluntário. Por exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja abatido o valor de R$ 50.081,25 em relação à apuração da base de cálculo do imposto de renda do quarto trimestre de 2006. Ocorre que, conforme anotado pela unidade responsável pela execução do julgado, o valor destacado no dispositivo do acordo parece ser relativo ao montante do imposto de renda retido pela fonte pagadora, não ao valor do rendimento auferido pelo sujeito passivo, conforme pode-se confirmar pela transcrição dos seguintes excerto extraído do voto condutor do julgado. Em que pese a ausência do preenchimento, verifica-se que o informe de rendimentos financeiros fornecidos pelo Banco Safra demonstra que foram retidos nos meses de outubro e novembro de 2006 os valores de R$ 50.081,25, respectivamente, a título do imposto de renda. Assim, tendo sido comprovada a efetiva retenção do imposto de renda sobre a renda utilizado para a apuração da base de cálculo do imposto de renda do quarto trimestre de 2006, no valor de R$ 50.081,25, deve ser reconhecido o direito do contribuinte em utilizá-lo no abatimento dos cálculos do imposto devido. Resta patente, portanto, o descompasso, entendido pela autoridade de origem, entre os fundamentos, o valor comprovado seria o imposto de renda retido pela fonte pagadora, e o dispositivo da decisão, o valor comprovado seria relativo à base de cálculo do RPJ, que merece ser sanado a teor do disposto no artigo 66, anexo 2, do RICARF acima transcrito. O disposto restou demonstrada a ocorrência de lapso manifesto a ser reparado pelo colegiado para uma nova manifestação quanto à natureza do valor a ser abatido, se base de cálculo ou reduzido se imposto de renda retido. Admitidos os embargos pela presidência da turma e considerando que o relator do acordo recorrido não mais integra os quadros do CARF, o processo foi encaminhado à minha relatoria para relatório e voto. É o relatório, presidente. Pode prosseguir. Os embargos nominados foram conhecidos e admitidos pelo despacho de admissibilidade que considerou a tempestividade irrelevante, com fundamento no artigo 66 do RICARF, motivo pelo qual priva-me da análise da tempestividade do mesmo. A dúvida manifestada pelos embargantes refere-se à seguinte questão, por ocasião da execução do teor do acordo embargado. Despacho de encaminhamento. Para fins e cálculos do acordo, que na sua parte final assim o incluiu. Por exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que seja abatido o valor de R$ 50.081,25 em relação à apuração da base de cálculo do imposto de renda do quarto trimestre de 2006. Solicita-se esclarecimento, confirmação, se de fato o valor de R$ 50.081,25 é para ser abatido da base de cálculo do RPJ, como dá a entender o acordo, ou se esse valor é para ser simplesmente deduzido do imposto apurado, o que se considera correto, após retornar para prosseguimento. Como se pode ressaltar, o acordo recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário através da seguinte emenda: reproduzir, comprovada a retenção na fonte oriunda dos rendimentos de aplicações financeiras, deve-se abater a montante em relação à apuração da base de cálculo do imposto de renda. Do voto da relatora pode-se extrair as seguintes informações relevantes para o esclarecimento dos fatos. Em que pese a ausência do preenchimento, verifica-se que o informe de rendimentos financeiros fornecidos pelo Banco Safra demonstra que foram retidos nos meses de outubro e novembro de 2006 os valores de R$ 50.081,25, respectivamente a título do imposto de renda. Da mesma forma, o livro Razão, apresentado pelo contribuinte, discrimina os valores retidos a título de IRR fonte pela instituição financeira que corresponde exatamente ao informado pela fonte retentora. Assim, tendo sido comprovada a efetiva retenção do imposto de renda sobre a renda utilizada para apuração da base de cálculo do imposto de renda do quarto trimestre de 2006, no valor de R$ 50.081,25, deve ser reconhecido o direito do contribuinte utilizá-lo no abatimento dos cálculos do imposto devido. Por exposto, voto no sentido de dar provimento ao parcial recurso voluntário para que seja abatido o valor de R$ 50.081,25 em relação à apuração da base de cálculo do imposto de renda do quarto trimestre
2006. Pela análise do teor do voto constante no acordo embargado, verifica-se realmente dúvida se o valor de R$ 50.081,25 deveria ser utilizado para abatimento do cálculo do imposto de renda na fonte ou na base de cálculo do imposto de renda. Contudo, embora o dispositivo apresente essa dúvida, entendo que pelo teor do voto apresentado, que considera o valor de R$ 50.081,25 retido na fonte, deve-se considerar que, em verdade, o dispositivo do voto deve levar ao entendimento de que o referido valor deveria ser deduzido do valor do imposto devido. Uma breve análise do processo demonstra que, em verdade, pretendia o contribuinte realizar a dedução do valor suprarreferido, conforme também reconheceu o acordo do DRJ. A leitura do recurso voluntário também corrobora para entender que se pretendia, em verdade, no que tange o IRR-fonte, deduzir o valor de R$ 50.081,25 decorrente da retenção do mês de outubro e de novembro de 2006. Considerando os fatos mencionados, ao luz do artigo 66, inciso 2 do RICARF, entendo que assiste razão embargante, já que pela leitura do processo, o que se pretende é, em verdade, o reconhecimento da dedução do imposto apurado e comprovadamente retido de R$ 50.081,25. Diante do exposto, voto por acolher os embargos nominados com efeitos infringentes, onde o dispositivo do acordo embargado passa a ter o seguinte teor. Aí, reproduzir, pelo exposto, voto no sentido da parcial provimento, o recurso voluntário, para que seja deduzido o valor de R$ 50.081,25 do imposto de renda na fonte, apurado no quarto trimestre de 2006. Da mesma forma, deve-se corrigir o elemento do acordo embargado, que passa a ter a seguinte redação. Reproduzir também a correção. É como voto, presidente. Ok, obrigado, gente. Aqui vai aquela mesma sugestão, acho que não precisa aqui retificar a emenda, na minha opinião, certo? E aqui no dispositivo, no termo dispositivo, diz assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial para o voluntário, para que seja deduzido o valor de 50 mil, o imposto de renda na fonte não, é só o imposto de renda. Certo? O 50 mil é que é a fonte. Né? Perfeito. Então, esse na fonte tira. Certo? E 2 parágrafos antes, quando você vai falar 2006, põe só 206. Parágrafo que começa assim. Eu já corrigi, presidente. Beleza. Fui lendo e fui verificando. Ah, já foi corrigindo. Beleza. Pronto, são essas minhas sugestões. De resto, está perfeito. Debates? Não? Podemos votar? Efigênio? Está mudo. Desculpa. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, presidente. Com o relator. Também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento ficou assim. Acolher os embargos. Acolher os embargos por unanimidade. No caso, é com efeitos infringentes, né? Com efeitos infringentes, presidente. Não, embargos inominados, eu acho que não tem nem. Mas você colocou efeitos infringentes? Eu vou colocar aqui. Um efeito. Porque teve efeitos infringentes, né? Para. E aí eu vou colocar aqui igual. Para que seja deduzido, aí eu vou colocar aqui só as reticências. E aí eu vejo como está o teu dispositivo, tá certo? Eu reproduzo. Ok. Vamos ao próximo item da pauta. Item 13 da pauta. Processo da empresa ELN, Industrialização, Montagem e Manutenção de Equipamentos Industriais Eireli, será relatado pelo conselheiro Gisele, que tem a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. Já coloquei. Aqui é lançamento de imposto de renda retido na fonte de 2012 e 2013. Ela foi intimada a recolher esses valores. Procedimento decorrente de verificação do programa de FIDARF, que constatou falta ou insuficiência de recolhimento das retenções
sobre rendimentos do trabalho assalariado, esse código 0561, verificada pelo abatimento entre esses valores informados na DIRF, transmitida pela empresa, e aqueles recolhidos por meio do DARF, valores declarados em DCTF. Foi exigida a multa qualificada, considerando a seguinte conduta praticada pelo sujeito passivo: deixou de recolher aos cofres públicos o valor integral do tributo na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária reiteradamente nos anos de 2012 e 2013, salientando que o contribuinte é reincidente, haja vista que foi autuado na mesma matéria em 2009, 10 e 11. Eu sempre gosto de trazer, né, já de antemão. Bom, devidamente cientificada da autuação, a interessada apresentou em síntese que incluía os débitos aqui exigidos no parcelamento instituído pela 12996, por ser empresa optante pelo Simples, estaria desobrigada a emitir e preencher a respectiva DCTF nos termos do artigo 3º, inciso 1 da IN 1110, comprovada a adesão ao parcelamento e pagamento contínuo das parcelas, confissão irretratável dos débitos, não há motivo jurídico para a continuidade do procedimento, eis que está amparada por causa suspensiva da exigibilidade nos termos do 1514. A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a impugnação sob o argumento de que mantém-se o lançamento do imposto de renda declarado em DIF, mas não recolhido, se não comprovada a alegação de que os débitos foram incluídos no parcelamento. Então, o fundamento central da DRJ foi justamente a suposta ausência de comprovação de que tais débitos foram incluídos no parcelamento. E não houve verificação, diferente de algumas decisões da DRJ que a gente pega, há uma verificação, o relator vai atrás da informação, traz as telas aqui, se vocês abrirem o processo, vocês não vão ver. Isso. Cientificada da decisão, hora recorrente apresenta o recurso voluntário, onde reitera os pontos apresentados e, a fim de contrapor as razões trazidas pela DRJ, anexa o termo de consolidação do parcelamento, os comprovantes de pagamento de algumas parcelas, né, porque ele é de quase 15 anos, vocês vão ver a consolidação, vou trazer as telas no voto, e registra o fato de não ter recebido qualquer comunicado da exclusão do referido parcelamento. Ao final, requer-se extinto, pois o crédito é objeto de parcelamento e encontra-se com a sua exigibilidade. Então, foi distribuído para minha relatoria e remetida ao CAP. Né? Passo para o voto, presidente. Pode ser? Então, vamos lá. O recurso voluntário é intempestivo, tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e ele toma conhecimento e possa apreciar. Inicialmente, cumpre consignar que no curso do procedimento de fiscalização, a hora recorrente informou sua adesão ao parcelamento, ainda assim, houve a lavratura do presente auto de infração. Vejam que, de acordo com o TVF de folhas, a referida adesão e os déficits das respectivas parcelas foram desconsiderados nos seguintes termos. E aqui eu grifei. Contudo, não pode prosperar as alegações do contribuinte, haja vista que, conforme dispõe a Lei 12, inciso tal, da 1491, da IN, os débitos objetos do parcelamento especial supra devem estar declarados em DCTF, o que não ocorreu no presente caso. Então, esse foi o fundamento da DRF para ignorar aí esta questão do parcelamento. Posteriormente, quando da apreciação da questão, a DRJ assim se manifestou. Então, note-se que a IN 1491, em seu artigo 2º, até permite que o devedor, desobrigado da entrega da DCTF, inclua no parcelamento em questão os débitos de imposto de renda retido na fonte ainda não constituídos, total parcialmente vencidos até 31 de 12 de 2013, mas exige para tal que tenham sido confessados de forma irretratável e irrevogável mediante a formalização até 14 de 8 de 2015 de processo administrativo instruído com o formulário e demais documentos do referido inciso 3º. E aí eu até trago esse grifo. Então, o grande cerne da DRJ foi não cumprir o procedimento previsto aí nesta IN. E aí, qual é o procedimento? No caso dos demais débitos, você teria esse formulário de par, cópia do documento de identificação, procuração, e ao final, a DRJ conclui.
Ora, não tendo sido satisfeita a condição necessária para a inclusão dos débitos no referido parcelamento, impôs-se reconhecer a validade e legitimidade da constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento de ofício. Em vista das considerações supra, resta claro que a única motivação trazida pelas doutas autoridades fiscal e julgadora para não reconhecer a adesão ao parcelamento de que trata a Lei 12.996, inclusive diante dos comprovantes de pagamento, é a potencial inobservância das formalidades constantes da IN, em especial a ausência de declaração dos valores em DCTF, no caso da DRF, e ou do preenchimento do formulário referido no artigo 2º caput, inciso 3, da citada IN, nos termos aí da DRJ, por isso esse confronto. Ocorre que, conforme relatado, já em sede de fiscalização, a hora recorrente demonstrou ter aderido ao referido parcelamento, para tanto anexou aos autos cópia dos comprovantes de pagamento. Novamente, em seu recurso voluntário, e também, claro, traz isso na impugnação, mas, enfim, estou indo direto ao recurso voluntário, apresenta os referidos demonstrativos, bem como a consolidação do parcelamento para fins de confirmar que os valores aqui exigidos foram devidamente incluídos e, por conseguinte, não há dúvidas de que estamos diante de confissão irretratável de dívida que, até prova em contrário do fisco, está sendo paga. Não há nos autos qualquer documentação hábil a demonstrar que a contribuinte foi excluída do referido parcelamento, tampouco que os valores pagos não foram recebidos pelos cofres públicos e ou que as parcelas não estão sendo devidamente adimplidas. Com efeito, não se pode admitir a continuidade do presente processo sob pena de cobrança em duplicidade e clara violação ao artigo 151, inciso 6 do Código Tributário Nacional. No mais, por ser empresa optante do Simples Nacional, justifica-se a falta de emissão e preenchimento das respectivas DCTFs. A adoção de critérios formais não pode se sobrepor ao princípio da verdade material, tampouco as diretrizes constantes do CTN, bem como ignorar os próprios efeitos da Lei 12.996 e da portaria conjunta da PGFN, repita-se a confissão irretratável dos débitos. Vale lembrar que, nos termos do artigo 29, a turma julgadora poderia ter determinado a conversão para intimar a contribuinte a apresentar provas complementares ou realizar pesquisa interna, de forma a justificar a efetiva não ratificação da adesão ou exclusão do citado parcelamento. As telas abaixo demonstram de forma cabal que houve a consolidação em meio eletrônico do parcelamento de que trata a Lei 12.996 e do simples cotejo com os valores lançados e consolidados, constata-se que a totalidade dos montantes foi devidamente incluída. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui para vocês, né, o recibo de consolidação em 180 meses e a relação dos débitos. Tá? Se vocês olharem toda essa relação e confrontarem com o auto de infração, vocês vão ver que exatamente o que está sendo exigido aqui é o que foi incluído e consolidado neste parcelamento. Então, tem aqui, inclusive, o recibo da consolidação e esse efeito trazido, né, que a gente já sabe que é praxe até na legislação relativa ao parcelamento, né, da confissão de dívida, revogável, retratável e tudo mais. Bom, é certo que, nos termos do artigo 3º, é direito do contribuinte ver a documentação apresentada devidamente analisada, aquilo que eu sempre falo, mesmo diante das hipóteses em que a prova é ilícita, impertinente, enfim, incidências que fogem à realidade, isso deve ser enfrentado, meu ver, isso não foi, foi pura e simplesmente por o critério formal da IN, como eu coloquei, e da ausência de DCTF, e em caso para essa relatoria, a motivação constante dos itens 11 e 12 desse voto, né, que é justamente as manifestações da DRF e da DRJ, não justificam a manutenção da presente autuação fiscal. O conjunto probatório aqui relacionado já de antemão se mostra idôneo e suficiente para afastar essa autuação fiscal. E caso haja parcelas em aberto, dada a confissão dos débitos, ainda que ela tenha, né, sido excluída, os valores serão automaticamente exigidos da contribuinte em procedimento próprio, não se justificando também, sob essa perspectiva, a manutenção do presente lançamento. Né? Então, diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento é como voto. Então, se vocês quiserem, eu até posso pôr aqui o processo na pasta, né? É isso. Pelo que eu entendi, o contribuinte foi autuado e ele diz que a autuação não é devida porque ele já havia parcelado. Acho que é isso.
Para mim, o relevante aí é a data da autuação e a data do termo de adesão, parcelamento. Esses parcelamentos cada vez mais frouxos, né? Esse parcelamento, enquanto a gente diz assim, não, eu quero parcelar tudo. E aí depois é que vai saber o que é esse tudo, traz essa complicação, né? Porque ninguém sabe o que foi parcelado, até que haja consolidação, e isso daí é feito algum tempo depois. Então, para mim, é importante ver se o que foi lançado realmente está na consolidação. Você já demonstrou, né? Que está. Eu fiz o cheque, você pode fazer exatamente a mesma coisa, tá? E segundo, se comparar a data do lançamento com a data do termo de adesão ao parcelamento. Porque se o lançamento foi anterior ao termo de adesão, que deve ser parcelado não é o crédito tributário lá confessado, mas o do lançamento tributário que eu fiz, certo? Agora, se o lançamento foi depois do termo de adesão, aí você não... Foi depois, tá? Tanto é que se você olhar na consolidação, Nilton, no meu próprio voto que eu recorto a tela, esses processos estavam suspensos por impugnação. Então, ela consolidou depois. Sim, ela consolidou depois, mas, assim, para mim, não é nem a data da consolidação. Essa é incerta, né? Mas a data em que foi feita a opção, o ingresso no programa de parcelamento. Comparar o ingresso, a data do lançamento tributário, ou da ciência do lançamento tributário, a partir do... ciência em 24 de novembro, é isso que eu estou olhando. 24 de novembro de 2014. Ele tomou ciência do auto de infração. Agora, olhar o parcelamento dele. É que a consolidação foi em 20/8 de 2014, ou seja, já foi antes, a consolidação, por ter sido em 20/8 de 2014, foi anterior à autuação. A própria consolidação foi anterior à autuação? Quer ver? 20/8, porque não, é quem está dando a data, eu vou abrir o processo. É que para mim isso é relevante. Porque normalmente não é nem muito importante a questão a consolidação, ela vai mostrar, né? Mas a opção dele, normalmente, ela é bem anterior à consolidação, e às vezes a consolidação demora muito. 22 dá de parcelamento. Oi? 20/8 de 2014, na folha 20, que tem o recibo de parcelamento. Tá no meu voto, gente, eu coloquei a foto da consolidação, em 20/8 de 2014. Essa aí é a data do pedido, né? Tem que ser anterior. É isso que eu estou pressuposto. Que se a consolidação foi em 20/8, o pedido seguramente foi anterior a isso. Sim. E se a autuação foi em 24, é isso que eu quero confirmar a data da... 20/11. Eu já codifiquei aqui, José. Está na página 56. Folha 56. 20/11 de 14, é? 24/11 de 14. 24/11 de 14. A ciência do auto de infração. A ciência da autuação foi posterior, então, à opção pelo parcelamento. E a opção pelo parcelamento foi 20/8 de 14. A consolidação. A consolidação. Não, 3 meses antes do lançamento. Não, isso é o pedido. Esse é o pedido dele. É o pedido, né? Não é nem consolidação, o pedido. O que vale é o pedido, eu acho. O que vale é o pedido. Né? Vale a data do pedido. Okay. Agora, Gisele, essa questão aí de às vezes exigir da CPF e essa situação é para evitar o seguinte, porque às vezes o contribuinte ele chega, ele parcelou. O que você parcelou um débito? E aí, de onde que é esse débito? Qual que é a natureza desse débito? Eu quero que você, tudo bem, está parcelando, me identifique qual que é esse débito, porque senão ele fica solto. Uhum. Não, eu entendo até, Efigênio, porque eles pedem, mas o problema é que foi o elemento de motivação, né?
E, de toda forma, não pode figurar como elemento de motivação. Isso não foi analisado. Veja, você tem um parcelamento claro aqui, todo consolidado, tudo adequado, amparado por causa suspensiva. Essa autuação não deveria subsistir. Ao mesmo tempo, nem a DRJ nem a DRF vão atrás dessa situação do parcelamento. Elas simplesmente ignoram esse fato. E o contribuinte vem e traz, está aqui consolidado, os débitos são exatamente os mesmos, se você quiser bater os valores e datas dos lançamentos novos de infração, bate certinho com os valores consolidados. Então, eu falei, bom, gente, não tem o menor sentido de ter continuidade esse processo administrativo. E outra, quando o contribuinte ingressa no parcelamento, você já tem todas as diretrizes do próprio parcelamento, confessou dívida, você não precisa mais, né, assegurar nada, é cobrado automaticamente, ele é excluído e vai, inclusive, para a inscrição de dívida ativa, né, na sequência. Então, assim, não tem muito não tem nenhum demérito para o fisco ou mérito de manter esse lançamento aqui, dado o contexto da consolidação. É como eu enxergo, mas fiquem à vontade. Não, no caso aqui tá tranquilo. É porque às vezes a gente toma essa situação como se abarcasse todas as demais. Não, aqui tá, entendeu? Não, é que aqui está claríssimo para mim. Exatamente. Não, concordo, não é uma situação geral, e eu acho que eu trago até as telas para mostrar peculiaridade. Eu gosto de trazer as provas que eu estou olhando e naquilo que eu estou me motivando, para vocês. Porque, olha só, porque o que ele diz? Olha, o parcelamento ele tem suas regras. Ele diz o seguinte: pode ser objeto de parcelamento os débitos ainda não constituídos, total ou parcialmente vencidos até 31 de dezembro de 2013, ou seja, mesmo não constituídos, desde que sejam confessados de forma irretratável, irrevogável da seguinte forma. Aí ele vem citando, entendeu? Então, E no fundo eles foram pela formalidade, tá, Efigênia? E na verdade o parcelamento foi consolidado sim, o fisco está recebendo sim. Então, assim, a formalidade vale para manter o lançamento, mas não vale para considerar que o lançamento... Eu estou entendendo, eu estou falando porque às vezes é o seguinte, às vezes, Gisele, é muito comum, o que acontece é o seguinte, o contribuinte ele apresenta um recibo desse de parcelamento, de pedido de parcelamento, e a consolidação sai posteriormente. Quando vai ser consolidado, sabe o que foi consolidado ali? Nada. Eu sei. Olha só, a gente analisar a prova posteriori, aqui eu estou olhando o pedido de parcelamento. Como é que eu posso ter certeza? Porque aqui eu tenho o pedido de parcelamento e tenho a consolidação. Perfeito. Agora é o seguinte, o contribuinte chega, veja se é razoável. Você parcelou? Parcelei. Então me mostre agora que você confessou esse débito, porque ainda não foi consolidado. Concordo. Aí eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim, o que matou, por isso que eu trouxe a prova da consolidação. Digamos que não tivesse a consolidação, como é que poderíamos provar? Exato. Não. Aí, provavelmente, o que eu teria que fazer? Baixar em diligência. Mas aí, agora só colocando um ponto. E se digamos aqui, ele é do Simples, não tem DCTF, né? Mas digamos que seja um contribuinte que não seja do Simples, eu pergunto para você, por que ele não vale retificar, não insere isso no DCTF e fez adesão ao parcelamento? Eu vou precisar esperar a consolidação? Eu te pergunto, o que a autoridade fiscal vai fazer? Eu sei, lançar, não tem muito jeito. Mas aí a gente sanaria de alguma maneira. Aqui. Só estou explicando, colocando as coisas aqui, bateu, pediu, consolidou, ok, indevido. Eu concordo. No momento do lançamento, é difícil evitar. Certo? No momento do lançamento. Né? Porque não estava consolidado, sabia que estava parcelado. Então, a administração tributária não falhou aí, né? Não tinha como conferir. No momento do julgamento, ainda não estava consolidado também, né? Salvo engano. E o que foi que o julgador saiu por onde? Saiu pela legislação do parcelamento. Ele diz assim, olha,
você disse que parcelou, mas para incluir isso no parcelamento, teria que ter acontecido aquilo. Você deveria ter entrado com um processo, informando que tem essas dívidas, tal. Né? Isso aí são regras do parcelamento. Aí diz assim, como isso não aconteceu, eu vou entender que não está parcelado. Certo? Entende? Então, aí porque o contribuinte disse que estava parcelado, né, e apresentou lá o pedido dele, mas o julgador não tem como saber se está incluído lá. Não tem ainda a consolidação. Como é que ele vai saber que está incluído lá? Certo? Mas como é que ele vai saber que não está? Aí ele saiu assim, opa, e para estar incluído, provavelmente não vai estar incluído, porque você não cumpriu as exigências, né, as formalidades, então provavelmente não está incluído. Então, pelas provas aqui apresentadas, eu não posso dizer que você parcelou, certo? As evidências são no sentido contrário, que você não formalizou. Eu também não acho errado essa decisão, né, de primeira instância. Mas agora a gente tem mais informações. Houve a consolidação e foi possível verificar que aqueles débitos foram realmente parcelados. Agora a gente tem condição de dizer tudo bem, então não tem que exigir novamente. Certo? Esse é o único porém que eu queria fazer. Então não há falhas, né, nos passos anteriores. Certo? Entendo que não há mais, certo? O julgamento agora, com os fatos que a gente tem conhecimento, deve ser no sentido dessa organização, e aí eu concordo. Certo? Gisele, depois da Efigênia. A falha para mim, Neudson, está em eles não fazerem a averiguação do status do parcelamento, tá? Então, ponto 1. Quando você olha, se o auto de infração foi lavrado em 11/11/2014, tá? O contribuinte foi cientificado em 24/11/2014. E a consolidação, recibo de consolidação bonitinho, é de 20/8/2014, ou seja, é anterior à autuação. O que eu quero dizer é que o fisco, em nenhum momento, seja da RF, seja da RJ, não olharam, eles foram na formalidade, você está alegando que contribuinte que aderiu a esse parcelamento, mas sequer tem possibilidade, você não me apresenta aqui em DSTF, você não me traz elementos para me convencer que você preencheu os requisitos da IN. Paro por aqui, estou te autuando. Ele não vai checar o status do parcelamento. Da RJ, ela vai e segue a mesma toada, vai em cima da IN, e não me traz status que fala assim, olha, desculpa, o contribuinte não comprovou aí a adesão ao parcelamento. Mas, poxa, isso é uma informação que o fisco tem também. Essa consolidação é feita pela autoridade fiscal, eu sei que são outros departamentos, os parcelamentos seguem um rito específico, tudo bonitinho, eu entendo isso. Mas aqui, para mim, ficou um pouco escrachado, vim parar até o CARF para o contribuinte mostrar esse recibo de consolidação e para eu barrar aqui esse lançamento. Então, eu acho que ele sequer deveria ter existido, essa é a grande verdade, pelo menos ao que me parece, assim, que só para deixar claro o meu desconforto. Doutora Gisele, em que momento apareceu a consolidação no processo? Foi no recurso voluntário? Foi no recurso voluntário, porque como a DRJ e a DRF se diziam, se você pegar até no meu próprio voto, eu boto os fundamentos são formais, o contribuinte não teria condições de aderir a esse parcelamento porque ele não preencheu o formulário tal e tal e tal, e não preencheu o eu compreendi, só não, é como queda de avião, só cai um avião quando uma sucessão de equívocos acontece, o contribuinte se equivocou também, porque se ele tinha a consolidação antes da poderia ter apresentado isso. Mas na fiscalização ele trouxe, Fred, eu até coloco isso no voto. Durante a fiscalização, a consolidação não, porque ele não tinha, muito provavelmente. A consolidação demora. Foi em agosto? Foi em agosto a consolidação? Mas a consolidação, se vocês... que foi. Mas o recibo... O pedido foi 20/8/14, a 20 de agosto. O lançamento em novembro de 14, ou seja, 6 meses depois.
Olha só, com 3 meses, essa quantidade de parcelamento que ia ser, provavelmente naquela data ainda não havia consolidação. Se você olhar o documento, Efigênio, o de 28 de 2014 é consolidação, é recibo de consolidação. Qual é a página do processo? Essa Está no consolidação. voto. Está no voto e está na página. Peraí. É que eu colei no voto para facilitar. Eu vou pegar no processo. Demonstrativo de consolidação. Está aqui na página 7 do 7. documento, né? Está no meu voto e está aqui na página 122 em diante da peça recursal. 122, 123, 124. 125. Eu só recortei e colei para vocês verem no voto. A consolidação foi. Sim, mas veja, se ele apresentou só um recurso voluntário, como é que a fiscalização vai saber? Não, mas é assim, a consolidação tem alguma dificuldade mínima de se ter acesso a ela? A administração tributária tem alguma dificuldade mínima de acessar? O agente autuante, ele não pode acessar isso? A dificuldade, Fred, é porque é o seguinte, nessa época, lembrando qual que é o histórico de parcelamento no nosso país. Agora que deu uma barrada, mas era um parcelamento em cima de parcelamento. Então, o que acontece? O contribuinte, ele estava no parcelamento, ele parcelava ali a perder de vista. Em seguida, saiu um novo parcelamento, e ele saía de um e migrava para o outro, ele era excluído. Então, o que acontece? A consolidação dos parcelamentos é uma coisa que demorava. Volta e meia, a gente se depara com processos aqui, que eles são baixados em diligência simplesmente para verificar o quê? Qual o débito que foi incluído no parcelamento. Entendeu? A verificação do débito que está efetivamente parcelado, principalmente, que isso é muito comum, ele está no parcelamento, é excluído, ou então ele migra para o outro. Isso não é uma coisa tão simples. Quando nós estamos falando de um débito, que eu chego e verifico o único débito, tudo bem, mas não é essa a realidade, entendeu? Principalmente pela multiplicidade de parcelamentos. Entendeu? E aqui eu queria acrescentar um ponto aqui, que é o seguinte, nós estamos diante de uma situação que o parcelamento é uma opção para o contribuinte. Ele não é obrigado a aderir ao parcelamento. É uma opção. Perfeito? Segundo ponto, ele está, sim, obrigado a declarar esse débito. Se ele é devedor desse débito, ele está obrigado. Então, nós estamos colocando... O que nós estamos imputando ao fisco? Quando eu verifico que há uma deficiência, igual eu vejo aquela solução de consumo, alguns itens que eu vejo que eu sou contrário, eu chego e exponho. Da mesma forma aqui, só que em outro sentido. O contribuinte, ele tem uma opção, ele vai lá e fala, a gente não sabe como é que ela foi concretizada na íntegra, ele tem uma obrigação e não cumpre. E eu vou imputar isso ao fisco, que o fisco ele não agiu corretamente, diante de uma obrigação do contribuinte. Isso é uma obrigação acessória. E se o descumprimento da obrigação acessória a transforma em quê? Obrigação principal. Agora, no caso específico aqui, nós conseguimos consolidar. Mas, à época, isso não era tão simples. Né? Eu queria fazer um reparo, questão de fato. Certo? Esse documento Folha 122, citado, que é o recibo de consolidação da modalidade de parcelamento, ele é de 2015, certo? Um ano depois do auto de infração. E 2 meses antes do julgamento. Certo? Aqui o recibo. Confirmado, recebido via internet pelo agente recebedor certo, em 14 de 10 de 2015. O de 122, só que a consolidação foi em 28 de 2014. O recibo pelo contribuinte é de 23 de 10 de 2014. Isso é a consolidação, é a valoração. Ou seja, eu estou atualizando até essa data. Entendeu? Não quer dizer que no dia 22 estava já disponível. A consolidação só se deu depois, mas a consolidação, a valoração, o cálculo, a atualização se dá até 28, certo? Mas o contribuinte recebeu esse recibo de consolidação apenas em 14 de 15, um ano depois do lançamento. É impossível saber essa época. 2 meses antes do julgamento. Eu não vi qual foi a data da impugnação. Provavelmente, na data da impugnação, ele não tivesse nem recebido essa consolidação. Então, vale o que eu disse.
A administração tributária não poderia ter deixado de lançar. Exatamente. Certo? A DRJ... 22 de dezembro, Nilson. 22 de dezembro de 2014. Não havia sido consolidado ainda. Nilson, ela poderia até lançar, mas ela poderia se aprofundar na existência do parcelamento. Esse é meu ponto. Eu não estou, no meu voto, nas razões... Não tem como. Eu não digo que ela não pode lançar. Ela pode, é o direito dela, mas... Deve. Ela deve ser porque o contribuinte diz assim, não, eu pedi parcelamento, mas esse parcelamento não está consolidado, ninguém sabe o conteúdo desse parcelamento. Certo? Não dá para deixar de autuar, de lançar, baseado num pedido genérico de parcelamento, você não sei o que foi parcelado. Certo? Principalmente porque é a própria sintética. Em 10 de dezembro de 2015, foi a decisão da DRJ, ou seja, o fisco tinha já a contribuinte, claro, no seu recurso voluntário trouxe esse recibo, mas vai dizer que a Receita Federal, quando a DRJ foi julgar esse caso em 10 de dezembro de 2015, ou seja, posterior a 23 de 10 de 2015, não poderia ter consultado a existência desse parcelamento, e o processo ali. Se o recorrente tivesse dito, né, assim, mas veja bem, já está consolidado, está aqui. Tudo isso, Gisele, olha só, tudo isso, veja bem, toda essa celeuma, inclusive o próprio ponto de infração, se o contribuinte tivesse cumprido com a obrigação acessória dele, que era simplesmente, o que nós estamos falando? Declarar, pergunta, o contribuinte é obrigado a declarar o débito, seja no CTF, seja no SIC, informar os valores? Se ele simplesmente tivesse cumprido com a função basilar do que a gente julga aqui, se ele tivesse declarado, o que teria acontecido? Absolutamente nada. De nada, sim. Absolutamente nada. Então, nós estamos imputando ao fisco uma responsabilidade aqui, que à época, nesse caso específico, eu não tinha como, não tinha alternativa. A impugnação foi juntada, como o Efigênio falou, 22 de dezembro de 2014. Obviamente, ele não juntou o comprovante de consolidação. Tá certo? Sim. Né? Talvez se ele tivesse entrado com uma petição em outubro de 15, antes do julgamento, assim, olha, está aqui a consolidação, talvez o resultado fosse diferente. Mas também não dá para o jogador sair investigando para saber se já consolidou. Né? Então, assim, eu estou falando tudo isso porque traz assim, argumentos que são, de certa forma, que atribuem uma culpa à administração tributária. Entende? Isso eu não concordo, por isso que eu não posso votar assim em todo mundo. Só para deixar claro, presidente, é porque realmente aqui na tela, onde aparece demonstrativo de consolidação, de 20 de 8 de 2014, leva, assim, eu até acredito que a doutora Gisele também tenha entendido que essa teria sido a data, enfim, mas já está esclarecido. Mas o primeiro equívoco, e utilizando a metáfora do avião, mas o primeiro e principal equívoco é o do FGN. A FGN tem o problema da falta de declaração. Isso aí do contribuinte, não tem a menor dúvida. A questão é, agora, pulando tudo isso e vindo para o mérito, a ausência de declaração invalida o pagamento realizado pelo contribuinte, né? A meu ver, e eu acredito que todos os demais, então invalida. Então, se não for possível, à época da autuação e do julgamento de primeira instância, conhecer essas razões que só agora a gente está sendo possível conhecer, acho que não vejo problema nenhum de agora o assunto ser adequadamente resolvido. E os pagamentos, inclusive, foram apresentados no curso da fiscalização, tá, Fred? Os pagamentos do parcelamento comprovando... Mas isso não é suficiente, José. Se não fosse consolidado... Não, entendo, mas... Bom, ia ter que resolver com o Está pagando o quê, né, Fernando? Exatamente. Essa é quando a gente acontece, quando a gente está julgando aqui, ele faz uma vinculação. Onde é que foi vincular? Por que a gente exige DCT? Por exemplo, uma coisa que é muito comum, já que a gente entrou nessa discussão, quando o contribuinte ele faz uma retificadora, você declarou DCTF? Não declarou. Mas por que não retificou? Porque a confissão de dívida para esse tipo de situação, exatamente para eu vincular. Por quê? Porque, em alguns casos, não vou generalizar, em alguns casos, que nós vamos deparando com a situação aqui, seguinte, esse pagamento, aí eu paguei, mas pagou o quê? Está vinculado a quê? Nós estamos cansados de exigir aqui, e é praxe,
eu tenho que ter a vinculação com a CPF e que é uma obrigação do contribuinte. Não está exigindo absolutamente nada ilegítimo, entendeu? Mas aí, como o Fred falou, a situação agora está pronta, a discussão nossa agora, ela até extrapola esse julgado, porque a gente já verificou que para esse caso, a Gisele já observou muito bem, a gente está analisando, até porque o colegiado é novo, igual o Fred perguntou, você viu, Fred, em 2008, ele fez o pedido, a consolidação foi lá em 2015, para você ver como é que demora, está vendo? Exatamente por esse monte de parcelamento. Eu só levantei essa questão, não é para defender a UB, é porque eu não posso, nesse caso, como a fundamentação é essa, eu só posso acompanhar pelas conclusões. É só por isso, é só para esclarecer tudo que eu trouxe, né, assim, aqui para a turma, foi para, digamos, para construir o meu voto mesmo, entende? Né? Para mim, em relação ao voto inicial. Ok, mais alguma observação? Podemos votar? Eu só queria fazer uma sugestão, doutora Gisele, que tem só um equívocozinho de digitação mesmo no item 20, que aparece na telas. Só errinho mesmo de digitação. Vai ficar perfeito. Tela. Tá bom. Obrigada. Isso, gente, eu tenho sua disléxica. Podem mandar ver nesse já falei isso, né? Obrigada. Só para ficar perfeito, doutor Gisele, mas assim, está excelente o voto, e justificando também, presidente, que em razão disso, doutor Gisele, o pedido venha, eu também vou acompanhar pelas conclusões, porque me parece que não houve equívoco atribuível à administração tributária. E eu sei que não é essa a intenção do voto, e o voto não está levando a crer isso, mas isso fica subentendido pela construção bem feita do voto. Eu entendo pela mesma razão apontada aqui pelo presidente, no sentido de acompanhar pelas conclusões. E adiantando meu voto. Podemos votar? Podemos votar. Só fazer um adendo, é isso mesmo, Fred. Na verdade, pode ficar subentendido, mas não é não é uma agressão a DRF ou a DRJ. É simplesmente o fato da gente ter algumas informações que, a meu ver, poderiam também, em algum momento, sido verificada, e eu acho que, assim, os argumentos sempre foram de ordem formal. E em nenhum momento o voto também diz que o débito não deveria ter sido lançado. O que o voto diz é que ele poderia ter um aprofundamento em termos de verdade material, em ambas as frentes, DRF e DRJ, para fins de analisar o argumento do contribuinte relativo ao parcelamento. Não, que não merecesse assegurar a exigência do crédito tributário pelo lançamento. Então, em nenhum momento o voto diz isso, que o fisco não deveria ter lançado. Eu acho que o fisco, sim, deveria ter lançado. O meu ponto é esse aprofundamento à medida que o contribuinte traz os comprovantes de pagamento e traz a alegação de forma bem clara que ele estava fazendo essa adesão e, portanto, a consolidação aí no mês 8 mostra para vocês. Em 15, a DRJ, ou seja, antes da DRJ julgar também tinha, você vai falar, não é dever de ofício do julgador, poxa, quantas vezes eu como julgadora vou buscar informações em prol da verdade material? Muitas, em muitos processos. Então, a partir daí, é a minha filosofia e minha forma de enxergar o grau de satisfatividade que eu espero das decisões administrativas. Eu só quis trazer essa justificativa para ficar bem claro qual é meu modus operandi, digamos assim, em termos de racional técnico. Ok, vamos voltar, Efigênia? Presidente, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões, porque, para mim, hoje, em sede de julgamento, nós conseguimos fazer o casamento perfeito entre o que foi parcelado e o que foi consolidado. Eu consigo visualizar. À época, isso não era possível. E o contribuinte, como eu disse, ele tem o dever, independente do parcelamento, ele tem o dever de declarar esse débito. E, quando a lei do parcelamento veio, ela simplesmente exigiu uma obrigação que já era do contribuinte. E ele não se incumbiu dessa obrigação. Então, à época, o lançamento era devido. Hoje, em sede de recurso voluntário, as provas demonstram que esses débitos foram parcelados antes
do lançamento. Então, ele se torna devido. Então, eu acompanho pelas conclusões, porque o lançamento, para mim, ele foi perfeito à época. Ok. Wilson? Eu, presidente, eu entendo, a gente sabe que realmente essas questões do parcelamento era complicado na época, né? Só que eu também entendo, assim, que acho que o que a relatora colocou, eu também acompanho a relatora, já adiantando o voto, porque eu até entendo que como ele apresentou comprovante de que estavam fazendo o recolhimento daqueles parcelamentos, né, embora não tenha sido, vamos imaginar que não tenha sido feita a consolidação naquele momento. E o que a gente sabe que ocorria, né, mesmo internamente, tinha setor que precisava fazer uma consulta no SECAT, né, para saber se havia sido feito o parcelamento, a consolidação e quais seriam os débitos que teriam sido incluídos. Né. Evidentemente que aqui eu entendo assim, que mesmo o próprio recorrente à época, eu acho que ele não teria condições de estar apresentando isso. Agora, nesse momento aqui, a gente sabe exatamente pela consolidação quais são os débitos, né, e que ele tinha sido efetivado esse pagamento. Então, eu entendo que, e a gente até colocando para a relatora para mostrar exatamente como é que era a condição, eu acho que não foi nenhuma crítica, né, mas era a situação que estava acontecendo. Eu entendo que realmente, naquela época, eu acho que caberia, assim, a DRJ, sabendo que tinha indício do pagamento, que ela determinasse uma diligência para que a própria autoridade administrativa informasse se tinha sido feito o parcelamento e quais são os débitos que estavam incluídos. Eu acompanho a relatora. Ok. Jefferson? Também acompanho a relatora, presidente. Fred? Presidente, pedindo vênia a relatora para acompanhá-la nas conclusões e seguindo a mesma justificativa apresentada pelo Dr. Efigênio. Acompanhe nas conclusões. Eu também vou acompanhar pelas conclusões, eu também vou pedir vênia para acompanhar pelas conclusões, porque pela fundamentação, certo? Ao citar a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, você dá a entender que alguns desses dispositivos não foram seguidos como deveriam seguir, certo? Então, e pelo entendimento, isso tudo que a gente discutiu, não era o caso, certo? Então, assim, eu não posso, digamos assim, julgar a DRJ, certo? Eu não posso dizer, não, a fiscalização deveria feita, a DRJ deveria ter feito. Não estou julgando esse processo, esse recurso, certo? E esse julgamento tem que ter um fundamento, certo? Então, assim, o fundamento de que houve, digamos assim, que o julgamento de primeira instância foi inadequado, inapropriado, deveria ter sido diferente, isso para mim não é um fundamento válido, tá certo? Porque eu acho que digamos, não era obrigação da DRJ disparar uma diligência para saber se já tinha sido consolidado ou não, certo? Aquele parcelamento, né? Então, assim, isso aí é obrigação da parte, né? Está discutindo. Então, por trazer essa conotação, né, o fundamento do voto, é que eu vou acompanhar apenas pelas conclusões, e eu vou fazer uma declaração de voto para esclarecer isso daí, conforme a gente tinha combinado aí, né, no início do dia, tá certo? Então, o resultado ficou assim: dá provimento ao recurso voluntário por unanimidade, acompanhado pelas conclusões, os conselheiros, pelas conclusões, conselheiros Efigênio, Fred e Neudson vai fazer declaração de voto, certo? Para esclarecer essa questão do fundamento. Ok? Vamos, então, prosseguir para o próximo item. Que horas são? Vamos no intervalo, né, de 10 minutinhos? Pode ser? Tudo bem? Ok, 10 minutos de intervalo. Eu vou pedir